Cambriana, pelo aparecimento relativamente rápido de um período de alguns milhões de anos dos filos mais importantes. Durante o período Cambriano, há cerca de 530 milhões de anos, foi encontrado conforme os registros fósseis. Esse surgimento foi acompanhado por uma grande diversificação de organismos, incluindo animais, fitoplânctons e calcimicóbrios. Até cerca de 580 milhões de anos, a maioria dos organismos eram simples, compostos por células individuais, ocasionalmente organizados em colônias. Nos 70 ou 80 milhões de anos seguintes, a taxa de evolução foi acelerada em uma ordem de magnitude, e a diversidade da vida começou a se parecer mais com a atual. Há cerca de 530 milhões de anos, uma vasta variedade de animais apareceu repentinamente no cenário evolutivo em um evento denominado a Explosão Cambriana. Em possivelmente mais ou menos 10 milhões de anos, animais marinhos evoluíram a maioria dos formatos básicos de corpos que vemos hoje em grupos modernos. Mas como eram as formas de vida que surgiram no período da Explosão Cambriana? A vida animal naquele momento era simples e não havia predadores, mas uma tempestade evolucionária logo derrubaria esse mundo. Dentro de vários milhões de anos, esse ecossistema simples desapareceria. Daria lugar a um mundo governado por animais altamente móveis que exibia características anatômicas modernas. As principais condições que geraram a explosão da vida e da diversidade durante o Cambriano foram a falta de predadores nos mares, pois estes estavam originando-se e desenvolvendo-se junto a todos os outros organismos, o aparecimento de pequenos esqueletos biomineralizados e principalmente as mudanças geoquímicas nos mares devido ao aumento da temperatura global e do oxigênio na Terra liberados pelos recifes. Em detalhe, os fósseis mostram uma explosão cambriana um tanto prolongada de pelo menos 10 milhões de anos, um instante geológico mais muito tempo para viver. O mais provável é que a aquisição sequencial dos esqueletos tenha sido parte da chamada corrida armamentista. O período cambriano ocorreu entre 542 e 488 milhões de anos atrás. Esse período é marcado pelo surgimento de animais com exoesqueleto e micro-organismos filamentosos, existência de mares rasos e de um megacontinente. São as principais características do período. Olá, meu nome é Ana Beatriz, da Escola Erinalda Sampaio. Vim apresentar sobre o trabalho da evolução dos animais, segundo o ano B da professora Jéssica. É provável que os animais tenham se formado a partir de um grupo de protoxistas heterotróficos chamados de coanaflagelados. Eles são seres unicelulares cuja morfologia lembra a dos canocitos, um tipo de célula presente nos poríferos. É relacionada com a alimentação. Alguns dos conaflagelados foram colônias. Pode-se pensar que o processo dos animais seria parecido com uma das colônias. A partir do ancestral comum, todos os animais relacionados teriam se formado os seguintes 3 ramos: o das esponjas, que guardam pouca relação com os demais animais, o dos sidinários e outros animais relacionados com estrutura muito sensível, como os cenéforos, os parentes do mar. Os animais restantes, desde os vermes até os vertebrados, com simetria bilateral. É de supor que os primeiros animais teriam corpo mole, sem conchas ou carapaças. Por isso, é muito difícil encontrar fósseis que nos contem sobre o início dos primeiros passos da evolução dos animais. Entre os primeiros fósseis de animais, figura a fauna de Ediacara. Trata-se de um conjunto de fósseis de aproximadamente 600 milhões de anos de antiguidade. Ainda que pareça evidente se trata de animais, não está claro qual grupo permanece entre eles. Pode-se identificar alguns similares a sidinários, vermes e artrópodes. A evolução dos animais foi fortemente marcada por sua estratégia alimentar, que é heterotrófica. Desenvolve-se estruturas corporais especializadas em localizar, capturar alimentos e também um sistema nervoso que coordenava essas e outras atividades.
Evolução é um processo no qual ocorrem mudanças nos seres vivos ao longo dos tempos, levando frequentemente ao surgimento de novas espécies. Essas modificações são passadas para os descendentes, e é isso que muitos definem a evolução também como a descendência com modificação. Os animais surgiram entre 600 e 800 milhões de anos atrás, mas os primeiros inequívocos de corpos de animais apareciam somente há 680 milhões de anos.